Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo do Grupo Fiscal. Dando sequência à nossa série de vídeos sobre a reforma tributária, hoje falaremos um pouco sobre os impactos da reforma tributária. O texto aprovado da PEC 45 de 2019, que trata da reforma tributária, no momento nos mostra que não haverá uma redução de carga tributária de forma homogênea em todos os segmentos do país, mas tratará de reduzir a tributação para bens e serviços essenciais, como por exemplo, serviços de educação, serviços de saúde, medicamentos, serviços de transporte público, produtos e insumos agropecuários e atividades artísticas e culturais nacionais, e até mesmo zerar a tributação para produtos alimentícios da cesta básica e para serviços de educação superior em todo o território brasileiro. Em contrapartida, aumentará a carga tributária sobre os produtos supérfluos, como cigarros, bebidas alcoólicas e tudo que seja prejudicial à saúde e ao meio ambiente, acrescentando alguns bens ao recolhimento do IPVA, como veículos aquáticos e aéreos, acrescentando alíquotas progressivas ao ITCMD, considerando o valor de transmissão do bem doado, e passando ao Poder Executivo Municipal o poder de alterar suas bases de cálculo referente ao IPTU, criando, de certa forma, uma balança na carga tributária, onde fique, de certa forma, equilibrada a tributação no novo sistema tributário brasileiro. Mesmo com a reforma tributária, alguns pontos importantes tiveram a sua manutenção no texto, como os benefícios da Zona Franca de Manaus, com extensão a áreas de livre comércio, que hoje possui grandes indústrias instaladas e que geram milhares de empregos e mantêm o crescimento da economia na região. O regime do Simples Nacional também deverá ser mantido, podendo ter alguma mudança referente aos créditos tributários disponibilizados aos seus clientes, sendo na mesma proporção das saídas tributadas, né? Além disso, o benefício do PERSE será mantido até fevereiro de 2027 para as empresas que tiverem dificuldades na pandemia do Covid-19. As empresas com benefícios fiscais, principalmente em seus estados, terão a fruição garantida até 2032, quando se encerra o ano de transição dos impostos municipais e estaduais, passando a ser tributada integralmente pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Desta forma, temos reduções em impostos em alguns segmentos e atividades, e o aumento em outros, pelo menos nessa transição entre 2026 e 2033, sendo que podemos ter mudanças de percentuais de IVA dual em meio à transição. E como será a tributação dessa nova reforma tributária? Teremos uma alíquota padrão, que será fixada por resolução do Senado Federal, e uma segunda alíquota com redução de 60% referente à alíquota padrão, tendo ainda uma terceira alíquota com redução a zero para produtos da cesta básica, conforme já mencionamos anteriormente. Além dessa alíquota IVA dual, que é a CBS e o IBS, temos uma outra alíquota para a tributação do imposto seletivo, que é o IS, que incidirá sobre a produção, comercialização ou a importação de bens e serviços que prejudicam o meio ambiente e a saúde, além de uma contribuição que poderá ser instituída pelos estados e pelo Distrito Federal para investimento em obras de infraestrutura e habitação, que substitui os antigos fundos estaduais. Cabe lembrar que os entes federativos, estados e os municípios poderão instituir as suas alíquotas próprias, onde serão padronizadas para todos os bens e serviços. Dessa forma, mesmo com a reforma tributária, podemos ter alíquotas diferentes de IBS entre estados e municípios distintos. Um dos pontos importantes da reforma tributária é que terá mais transparência e que acabará com o chamado efeito cascata na tributação para o contribuinte, e principalmente para o consumidor final, que é o mais prejudicado pela alta carga tributária, são os novos fatores de tributação, começando pelo fato do tributo ser padronizado e aplicado em todo o território nacional pelo sistema não cumulativo de forma plena, compensando o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado nas operações anteriores. Além disso, o IVA dual será cobrado por fora, tendo o mesmo modelo que temos hoje para o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Dessa maneira, o imposto sobre a operação não será mais calculado por dentro, como é hoje, deixando assim o produto mais barato e passando transparência ao consumidor, demonstrando de forma clara qual é o real valor pago do imposto. Um outro ponto que muda totalmente com a reforma é a destinação do imposto, que hoje é para a origem da mercadoria ou para o município do prestador do serviço, tirando algumas exceções, onde com o novo sistema tributário será destinado ao Estado e município do consumo do bem ou serviço adquirido.
Neste caso, a reforma trata de uma transição de partilha entre estados e municípios, entre as origens e destinos, previstas para 50 anos, para não gerar grandes impactos entre os entes federativos. Uma das incertezas da reforma tributária que estão gerando grandes preocupações é o segmento de serviço, que hoje representa 70% do PIB brasileiro e que é um dos segmentos que mais emprega no país, sendo que a CNC, a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, prevê uma alíquota IVA dual de 25%, podendo chegar em um aumento de 3 vezes a mais sobre a alíquota aplicada hoje, principalmente nas atividades que não estão elencadas por reduções na tributação na nova reforma tributária. Sendo que no cenário de hoje temos o regime cumulativo, onde grande maioria das empresas estão atuando pelo motivo da legislação de não reconhecer muitas despesas e insumos com a possibilidade de créditos tributários, trazendo essa dúvida para o novo sistema tributário, tratando que o novo texto da reforma tributária não deixa claro sobre quais despesas as empresas desse segmento poderão tomar crédito para abater sobre a sua tributação, cabendo ainda uma lei complementar futura para detalhar sobre a possibilidade desses créditos tributários, lembrando que todos os segmentos dessa reforma serão adotados pelo regime não cumulativo. Cabe destacar que a principal despesa desse segmento é a folha de salário. Podemos concluir que um dos principais objetivos da reforma tributária é simplificar o sistema tributário brasileiro, que hoje é oneroso e ineficaz para as empresas consumidores e para o próprio governo, gerando um custo muito alto nas discussões administrativas e judiciais, além de travar os investimentos no país e barrar as empresas brasileiras de disputar espaços no comércio exterior, pela alta burocracia e ineficiência em todo o sistema tributário, evitando também as chamadas guerras fiscais geradas pelos estados e municípios, onde hoje cada ente federativo opera sua legislação de forma própria, com regras e tributações totalmente distintas uma das outras. Diante disso, temos simplificações como na legislação padrão nacional, a diminuição em número de impostos e obrigações acessórias, e uma menor burocracia e mais clareza na apuração e valores dos tributos. Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos. Fique ligado em nossas redes sociais, onde traremos todas as informações e novidades da reforma tributária, que ainda depende da aprovação do Senado e sanção presidencial. Até mais!